Amém. Graça e paz, igreja, que nessa noite você continue assim adorando ao Senhor e que juntos possamos ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Nas últimas terças-feiras falamos desse lugar, desse púlpito. A temática é uma carta de amor. Em primeira epístola, ou primeira carta de João, que João escreveu, e trabalhamos os capítulos dedicados a essa temática, a explorar aquilo que a palavra do Senhor, a mensagem da palavra do Senhor, através da vida desse servo, escreveu aos nossos corações. E ouvimos aqui referências, estilos, ouvimos aqui falar sobre pessoas que receberam, pessoas que enviaram cartas, né? Falamos um pouquinho, foi falado sobre essas experiências, que hoje nós estamos um pouco mais reduzidos a mensagens instantâneas, né? Chamada mensagens instantâneas, as mensagens que demoravam alguns dias, meses. Eu lembro que eu morei em Londrina de 97 a 2000 e estava iniciando a internet. E ali algumas pessoas, né, pastor Geber e a Adriana teve essa experiência de morar no Japão. E no Japão, e ali em Londrina tinha muitas famílias, e a igreja, a comunidade que eu participava, tinham algumas pessoas que tinham famílias, que tinham tido a experiência de morar lá e tinham familiares. E alguns deles se correspondiam por cartas. E as cartas demoravam um pouco para chegar, né, até no Japão. E eu lembro também que naquela época a minha família também falávamos por carta, telegrama, né? Então isso foi algo que houve essa mudança muito radical, né? Hoje falamos aí pelas chamadas mensagens instantâneas, que agora você pode mandar uma mensagem e onde tiver cobertura de internet, em qualquer lugar, né, no país, no mundo, a pessoa pode receber essa mensagem. E o interessante é que agora nós vamos tratar do final dessa carta. O capítulo 5, a partir do verso 3 até o verso 21. E a carta, ela tem ela tem uma construção lógica, né? Hoje é diferente as mensagens instantâneas, né? Às vezes até as nossas frases, as palavras sem acento, abreviadas, cadê você, né? Só a letra K, o D e o VC, elas trazem já a mensagem. Mas as cartas, ela se gastava mais tempo, eram melhores confeccionadas. Há uma linha de pesquisa na linguística que fala que o importante é estabelecer comunicação, até por isso que essa linguagem hoje, que é falada através das mensagens instantâneas, ela tem muitas críticas, mas também é isso, né? Há uma linha na linguística que fala que, como a língua é viva, estabelecer comunicação, ela cumpriu a sua função, a língua cumpriu a sua função, por isso que ela muda. E a carta era um pouco anterior a tudo isso que nós estamos vivendo agora, mas ela tinha um formato. Todas as cartas ela têm um começo, um meio e o fim, né? E aquilo que nós aprendemos também na redação, o pessoal que está no vestibular aí, o dissertativo, o argumentativo, né? Que você precisa trabalhar a ideia, você precisa falar na sua introdução, depois o meio ali, o miolo é o conteúdo mais denso, e aí ao final é onde você, quem sabe, capta alguns recursos, algumas questões que você comentou antes e leva para a conclusão. E as cartas, no final, ela sempre falava sobre uma despedida cortês, que reflete o tom da carta, as mais formais, né, tinham as palavras atenciosamente, cordialmente, e as mais pessoais, ela tinha uma frase de carinho, né, com amor, um abraço, né, e nós vamos ver isso um pouquinho nessa carta de João. Mas pensando um pouquinho sobre a minha temática que eu quero falar com vocês, eu quero trabalhar uma carta de amor, certezas em um mundo de dúvidas. Certezas
em um mundo de dúvida. Então aqui o apóstolo, ele conclui essa carta, a partir desse verso 13 ao 21, trazendo ao coração dos leitores, daqueles que iam ter acesso a essa palavra, aqueles que iam ler, aqueles que iam ouvir, ele resume trazendo algumas certezas, algumas convicções muito profundas em meio a um mundo de dúvidas. Então essa é a minha temática de hoje. Na cidade que eu morei, meu pai tinha um hábito de ler jornal. Todos os dias tinha jornal em casa. É interessante. E eu tinha o hábito, desde criança, adolescente, de primeiro fazer as palavrinhas cruzadas do jornal, né? Depois ler as charges que tinha, né? Aquelas tirinhas. Tinha uma bem legal, que era urbano. E de segunda a sexta, eu lembro que era o jornal O Dia, né? Lá no Rio de Janeiro. E no domingo era o jornal O Globo. O Dia era um jornal mais fininho, né? E era realmente aquelas notícias do cotidiano ali, mas o Globo não. O Globo era um jornal mais robusto, era um jornal denso. E eu gostava muito de ler crítica de cinema. Lá tinha o Bonequinho Viu, ele colocava os filmes e ele criticava. E aí tinha o bonequinho em pé, batendo palma, tinha um bonequinho sentado, só olhando, tinha um bonequinho com a cara meio insatisfeito e tinha um bonequinho dormindo. Então, dependendo do filme, os críticos, né, escreviam suas críticas e desenhava esse bonequinho, chamava o Bonequinho Viu. Ele falava sobre viagem, então era algo assim que marcou muito a minha história de leitor, de ler. E ali é interessante que, vendo nossos dias de hoje, os jornais escritos, impressos, né, aqui até na nossa cidade, eu tive acesso aqui quando eu cheguei ao Progresso e ao Diário MS, eram dois jornais mais conhecidos aqui da nossa cidade, que agora eles nem estão mais impressos, são apenas digitais. E eu perdi esse hábito de ler jornal. Eu não leio muito pouco notícia. E era algo que eu gostava muito. Revistas também, revistas informativas, Veja, Isto É, Época, Exame, super interessante. Eu sempre gostei muito de buscar informação. Mas o interessante é que, pensando sobre essa mensagem, sobre essa carta escrita de João, que fala sobre certezas para nossas vidas, nessa época, não muito distante, né? Vocês vivenciaram isso também. Nós líamos as notícias, nós líamos uma revista, nós assistimos 2 jornais no máximo, né? Que tinha de televisivo, e aquilo nos bastava. A informação que era trazida ali, nós acreditávamos. Nós tínhamos certeza daquilo. Nós sabíamos que era feito, né, pelo menos naquele contexto, um jornalismo bacana, algo que traz informação, que hoje também continua tendo nas mídias sociais, através dos sites informativos, através de um outro formato que nós estamos vivendo. Só que eu não sei você, mas eu hoje não consigo receber uma mensagem e falar: ah, verdade isso aqui. Está pegando fogo lá no Pantanal. Ah, é verdade. Ou você faz assim: ah, será que é verdade isso aqui? Deixa eu consultar em tal site. Deixa eu colocar no meu grupo de WhatsApp. Deixa eu ver o que estão falando no Instagram. Deixa eu ver o que... Nós perdemos as certezas informativas da informação, da mídia. E nos últimos anos, pior ainda, com as chamadas fake news, isso tem trazido para a nossa vida essa grande desconfiança. Saúde. Tudo que nós lemos, tudo que nós recebemos, tudo que nós ouvimos, nós questionamos, nós não temos mais certezas. Dificilmente você às vezes seleciona algumas locais para que você receba essa informação, alguns sites em que você pode consultar. Nós temos aqui boas pessoas, né, até membros da igreja que trabalham nessa área, onde nós podemos ali consultar, ver o que está acontecendo, né? Às vezes, eu escuto no rádio aqui, vou ligar no rádio para ver se, né, nosso irmão Oswaldinho está ali, né? Oswaldinho está falando essa notícia já aqui e tal. Você escuta lá, liga o rádio lá e ele já está lá
na notícia e tal. Aí falou, o Oswaldinho, é a voz dele, então ele está lá. Só que às vezes nós recebemos uma notícia no grupo do WhatsApp que aquilo, nós geramos essa desconfiança. Isso no meio noticiário. E existem várias áreas em que nós estamos vivendo assim. Então nós vivemos num mundo de dúvidas, onde as nossas certezas, onde as convicções, onde aquilo que era falado, era escrito, onde a notícia que nós recebíamos, a informação que era trazida para dentro de casa, o compartilhar na família. E aí nós passamos a várias situações, a autoridade paterna, a autoridade materna, o falar, o se posicionar, o realmente corrigir. Nós vivemos um mundo com dúvidas em que tudo se questiona. E aí, voltando a esse texto de João, essa primeira carta de João, eu vejo aqui que ele conclui esse texto naquela época, há 2000 anos atrás, basicamente, e tão real para os nossos dias de hoje. Olha só o que diz, 1 João capítulo 5, do 13 ao 21, se você trouxe a sua Bíblia, seu smartphone, você que acompanha pelas mídias sociais também, você pode então ler, acompanhando o seu aplicativo aí, ou com a gente aqui que estará sendo projetado no telão. Olha só o que diz, 1 João 5, do 13 ao 21. Essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui essa noite. Tem nos chamado para ter comunhão contigo. Louvamos o teu nome já. E que agora o Senhor venha completar a tua palavra em cada coração. Que a conclusão dessa carta venha trazer convicções e certezas em nossas vidas. Para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Certezas em um mundo de dúvidas. Eu vejo aqui que o apóstolo João, ele conclui, ele fecha essa carta, falando sobre algumas convicções, algumas certezas e algumas palavras para a vida desses leitores e para a vida desses ouvintes e para nós hoje, que deve ser arraigada em nossos corações. Elas devem ser tomadas por posse em nossas vidas, porque vivemos nesse mundo onde há muitas dúvidas, um mundo onde há muito questionamento. Mas aqui eu quero extrair com vocês pelo menos 4 convicções, 4 certezas que Deus quer falar com você nessa noite, que o Senhor quer imprimir no seu coração, que o Senhor quer que se paira na sua mente algum tipo de dúvida, mas que nessa noite essa dúvida bata em retirada, e que no nome de Jesus isso possa ser uma convicção construída no seu coração. A primeira delas que eu quero falar com você é a certeza que Deus ouve a nossa oração. Olhe para a pessoa que está perto de você e fala assim: olha,
certeza que Deus ouve a nossa oração. Falou com convicção isso? Você acreditou naquela pessoa que olhou para você e falou? Se não, repete assim: olha, eu tenho certeza que Deus ouve a nossa oração. O texto diz assim: essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Interessante que essa é uma convicção, é uma certeza. E a terça da esperança, ela está baseada e ela tem como esse fundamento sólido, porque nós estamos aqui, nós fazemos campanha, nós estimulamos você a orar durante 7 semanas, a completar o seu jubileu na 7ª semana, porque nós cremos no poder da oração e cremos que Deus ouve a nossa oração. Que o Senhor está atento com seus ouvidos, está com seus ouvidos inclinados ao seu clamor. O Senhor está atento à sua dor. O Senhor está atento a essa situação que para você, ela pode ser pequena, ou pode ser algo que você não vê perspectiva, é algo que aos seus olhos você pode perceber que há uma barreira intransponível, que sozinho você não consegue ultrapassar. Mas esse texto, o apóstolo começa a falar: olha, tudo que eu falei até agora, tudo que foi dito aqui, mas eu quero deixar com você esse legado. Deus ouve a nossa oração. Amém? Deus ouve a sua oração. Esta é uma certeza, uma convicção de que o Senhor está nesse lugar. Isso é algo que nós não podemos titubear. Isso é algo que nós não podemos achar que será que Deus ouve. Não, é uma certeza, é uma convicção, é algo que está escrito na palavra do Senhor, é algo que o apóstolo escreveu para aqueles leitores, aqueles ouvintes, para aqueles que estivessem folheando a palavra do Senhor. Você que agora está aí passando no seu smartphone, você que está abrindo o aplicativo, ao se deparar com esse texto, você tem a convicção que o mundo está em dúvida, que as pessoas não sabem para onde ir, que as pessoas não sabem para quem pedir, que as pessoas têm questionado tudo o que elas podem pensar, mas o Senhor nos traz essa certeza, que Ele ouve a sua oração, que Deus ouve o seu clamor, que Deus escuta o seu choro, e que muitas vezes é com gemidos inexprimíveis. Quando eu leio esse texto, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e às vezes os gemidos inexprimíveis somos eu e você, que às vezes as palavras não chegam, que às vezes os nossos pensamentos estão confusos, que podemos estar com a nossa alma dilacerada, mas o Espírito Santo está bem perto de você, e Ele intercede ao Pai, porque Ele está ouvindo o seu clamor, está ouvindo a sua oração. Tenha essa certeza. Segunda coisa que o texto nos fala, a certeza de que aquele que é nascido de Deus vence o pecado. Aquele que é nascido de Deus vence o pecado. Fale para quem está perto de você. Aquele que é nascido de Deus vence o pecado. O cristianismo, o evangelho, ele é algo que quando vem em nossas vidas, tem que trazer novidade. O evangelho é isso. É uma nova mensagem, é um novo tempo, é um novo momento, são novas expectativas. Quando nós nos encontramos com Cristo, quando nós somos encontrados por Cristo, quando nós estamos como uma alma vazia, um corpo sem alma, um corpo andando de um lado para o outro, um corpo jogado à sarjeta, um corpo onde o
pecado fazia e faz domínio sobre ele. Um corpo onde as nossas angústias da alma, as nossas incertezas tomam conta, a ponto de pessoas pensarem em tirar a própria vida. Quando nós somos encontrados por Cristo, pela sua graça, pelo seu amor, pelo Evangelho, o Evangelho tem que vir sobre nós, o Evangelho virá sobre nossa vida e trará novas convicções, novas certezas, e vai mostrar para mim e para você que o pecado que um dia nós jazíamos nesse pecado, vivíamos nesse pecado, o Senhor nos dará poder para nos libertar, para nos restaurar, para nos salvar, para tirar você desse lugar. Porque o texto da palavra do Senhor diz assim: se alguém vê o seu irmão cometer pecado, que não leva à morte, pedirá a Deus, dará a vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecado que não leva à morte, mas há pecado que leva à morte. Por isso, não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Essa convicção, essa certeza de que aquele que é nascido de novo vence o pecado. Aqui ele trata de um assunto muito profundo e algo muito questionado no mundo teológico e doutrinário. Essa questão do pecado que leva à morte. Mas eu não quero me adeter a isso, mas eu quero me adeter a esse sentimento, essa relação daquilo que Deus faz como libertação de algo que está em nossos corações e nossas vidas. Traz algo novo e uma convicção de que você e eu somos libertos pelo Senhor, que você e eu podemos vencer o pecado, que você e eu, aquilo que jazia sobre a sua vida, o Senhor traz algo novo. Isso é uma certeza que você precisa sair daqui nessa noite. Se você ainda está em pecado, se você ainda está transgredindo aquilo que é a vontade do Senhor, tenha certeza que aquele que é nascido de novo será liberto por completo. Que a obra que Deus iniciou sobre a sua vida, Ele vai completar. E aqui o apóstolo João escreve a esses queridos irmãos, finalizando a sua carta, falando sobre essa segunda certeza. E a terceira, e aí vem como consequência dessa unidade com Cristo, dessa libertação do pecado, é que ele fala que devemos ter a convicção da vida eterna. Certeza que em Cristo temos a vida eterna. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. E esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Nós precisamos criar a cada dia uma convicção robusta da vida eterna. Porque a vida é muito efêmera, a vida é muito passageira. A vida passa como um sopro. E nós perdemos pessoas queridas, entes queridos. E nós vivenciamos situações, e às vezes nós passamos por situações, por vales. E essa convicção, essa certeza que o mundo não tem, que as pessoas não têm, que as notícias não nos dão. Um mundo em que fala que esse mundo, que esse sistema, ele jaz no maligno, no pecado, e cada dia parece que as coisas estão pior. Mas nós devemos retirar disso e entendermos que há essa convicção, essa certeza de que eu e você seremos herdeiros da vida eterna. É conhecido de todos que nós perdemos o nosso filho João Pedro. Fez 1 ano esse mês agora de novembro. E sempre que eu estou aqui, me vem muita lembrança que ele gostava demais de participar quando a gente estava ministrando a palavra. Mas no outro dia do seu sepultamento, um amigo nosso chegou em casa e falou assim: primeiro dia do João no paraíso. Ele deve estar brincando muito lá. Aquilo me trouxe um acolhimento tão grande, de convicção da vida eterna que ele tinha e que nós buscamos ter a cada dia. Mas que mesmo que aquele momento de distanciamento é um até breve. Porque essa convicção, essa certeza eu e você precisamos ter. Porque a vida é como um sopro.
Mas Deus nos traz essa convicção. E isso o apóstolo está falando: olha, que vocês tenham a certeza da vida eterna, que está em Cristo Jesus. Que vocês não saiam dessas portas nessa noite sem essa convicção, sem o renovar dessa esperança na tua vida, na tua história, de que independente do que aconteça, eu e você um dia vamos nos encontrar novamente na vida eterna, porque Deus nos preparou isso em Cristo Jesus, e nós somos co-herdeiros disso em Cristo Jesus. E essa convicção tem que estar alimentada em nossos corações a cada dia. E por fim, o apóstolo João conclui o último versículo dessa carta falando de forma muito amável. Lembra que eu falei da conclusão das cartas? Um abraço, amor fraterno. Ele fala assim: filhinhos. Olha o que Deus está falando para você nessa noite. Olha o que Deus está falando para você que nos acompanha pelas mídias sociais. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Vivemos numa sociedade idólatra. Não apenas pensando, e claro que faz parte das imagens de esculturas, das religiosidades, mas nós somos uma sociedade que cultiva ídolos, que cultivam coisas que nos afastam de Deus. E o ídolo é o quê? É tudo aquilo que você cultua religiosamente ou não, mas que vai te levar a um afastamento de Deus. Então o apóstolo João está falando: filhinhos, queridos, pessoas que eu amo, vocês precisam estar alertas. A certeza que precisamos estar alertas todos os dias, para que não possamos transformar coisas que vêm nos servir em ídolos em nossas vidas. Às vezes nós facilmente identificamos aquelas questões da religiosidade, de imagens de escultura, de coisas fabricadas pelas mãos do homem. Mas cuidado, filhinhos. Nós fabricamos outros ídolos que nos afastam de Deus, que nos afastam da sua graça, que retiram as convicções de nossas vidas. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção, mesmo assentados. Que essa canção complete essa palavra no seu coração. Que essa canção possa completar essa reflexão e trazer essa certeza em nossas vidas. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus.
ficar em pé e vamos louvar ao Senhor. Abra os seus lábios e declare ao Senhor nessa noite. Diga a Ele assim: a vida a Ti, Senhor, bendito a Ti estou, e pra sempre cantarei, faz em mim o Teu querer. Minha vida dou a Ti, Senhor, bendito a Ti estou, e pra sempre cantarei, faz em mim o Teu querer. Aí onde você estiver, essa noite é uma noite de concerto. Essa noite é uma noite de renovar as suas convicções. Eu quero orar por você. Você que essa palavra falou o teu coração. E você também que acompanha pelas mídias sociais, onde você estiver. Quando você ouvir essa palavra, que assim seja sobre você também. Apenas levante uma de suas mãos. Fala: Senhor, eu preciso dessa renovação, Pai. Senhor, eu preciso renovar essas convicções da vida eterna. Senhor, às vezes eu tenho alguns medos, algumas angústias, Pai. Senhor, eu preciso renovar com o Senhor. Eu preciso realmente entender, Pai, o Teu chamado para a minha vida, Deus. Eu tenho que entender, Pai, que eu sou nascido de novo. Eu não posso viver em pecado, mas o Senhor vai me libertar disso, Senhor. Pai, eu preciso, Senhor, estar alerta, Deus, porque eu tenho construído ídolos no meu coração que me afastam de Ti. Eu dou mais importância às coisas do que às pessoas. Tudo me impede de ir na Tua casa, Deus. Mas eu quero derrubar esses livros. Por isso, Pai, no nome de Jesus, ministra, Pai, a cada coração, Senhor. Traga, Senhor, certezas, Pai, e essas convicções. Ó Deus, o Teu servo no passado, Pai, ministrou o coração desses leitores que leram essa carta, que ouviram a leitura dessa carta, e que hoje nós estamos aqui pela obra do Teu Espírito Santo, reproduzindo essa mensagem, Deus, crendo que é uma mensagem viva, atual para nossas vidas, Pai. Traga, Senhor, as certezas em um mundo de dúvidas, que o Senhor ouve as nossas orações. Traga a certeza, Pai, que aquele que é nascido de novo não vive em pecado. Traga a certeza, Pai, que nós temos a vida eterna, que esse mundo é uma faísca, Senhor. É efêmero, é passageiro, mas nós temos toda a eternidade com o Senhor. Traga essa paz ao nosso coração, Senhor, e que possamos sempre estar alertas. Filhinhos, sempre estejam alertas. No nome de Jesus, Pai, obrigado pela Tua palavra.